Bom dia! Graças a Deus, estamos chegando até você nessa manhã de segunda-feira, 9 de março. Levando uma palavra de fé, uma palavra de vida, a fé que vence o medo. Eu quero convidar você a estar ligado essa semana nesse canal. Todos os dias iremos tratar desse assunto, a fé que vence o medo. Você que se encontra passando por momentos difíceis, angustiado, abatido, saiba que o medo é uma mentira do diabo. O medo desestabiliza a vida emocional, espiritual, sentimental, conjugal, financeira, em todas as áreas. É a ferramenta que o diabo tem e trabalha e tem sido eficiente, porque as pessoas têm deixado se abalar pelo medo. Então, se você quer vencer o medo, esteja nesse canal todos os dias, às 6 da manhã, essa semana, com esse tema, a fé que vence o medo. Você quer vencer o medo? Você quer receber o espírito da coragem, o espírito da fé? Compartilhe esse canal agora com pelo menos 5 pessoas. Faça isso agora. Se inscreva aqui abaixo no canal. Escreva assim, a fé que vence o medo. Eu sou vencedor ou vencedora. Faça o pedido de oração. Dê um joinha aqui, o like. E compartilhe. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmos capítulo 27, está escrito: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? É uma pergunta. De quem vou ter medo? A Bíblia fala que quando Davi, ainda jovem, garoto, ele não era rei ainda, chegou lá no ambiente que se encontrava o rei de Israel, sendo afrontado pelo Golias, pelo gigante, o rei estava amedrontado, o seu exército acovardado, e Davi enfrentou o gigante e falou: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma pedra, uma pedrada, ele derrubou o gigante, e com sua espada lá ele cortou a cabeça do gigante. Veja bem, uma pedrada, Deus colocou unção de poder, e Davi se encorajou e venceu, mas o gigante estava amedrontando, colocando medo e terror em todos. Então, meu amigo, minha amiga, você que está vivendo um momento difícil, de medo, de angústia, você vai ficar agora com a mensagem complementar aqui da serva de Deus, da médica Lúcia Manassi, Clínica da Alma. Ela vai falar exatamente o complemento dessa mensagem, a fé que vence o medo, que vence o desespero. E logo após a mensagem dela, eu vou voltar com você para ministrar a oração para vencer o medo. Bom dia, meus queridos amados ouvintes do YouTube. Bom dia, o pastor José Divino, que se faz aqui presente conosco. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas e a vida de cada um que está ouvindo esse programa, que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar mais tarde ouvindo a pregação. Que hoje seja um dia, um domingo abençoado na vida de todos, que as famílias se reúnam, que haja amor, que haja paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós. Eu sou a doutora Lúcia Manasfi, Clínica da Alma. Amém? Um beijo no coração de todos. A palavra que eu vou ler hoje, ela se encontra no livro de João, capítulo 14, versículo 26. Vamos lá, então, ler. Vamos ler juntos, né? Vamos fazer uma leitura juntos. João 14, 26 diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disser a vocês. Jesus explica que o Espírito Santo teria o papel de ensinar e lembrar os seus ensinamentos. Olha só, Deus ele enviou Jesus Cristo
que se fez carne, se fez homem, viveu na terra, pagou os nossos pecados naquela cruz do Calvário, derramou o sangue dele por nós e voltou para Deus. Amém? Porém, Deus nos ama tanto, Jesus nos ama tanto de uma forma tão grande, que ele nos deixou o Espírito Santo, o Consolador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará. Quando Jesus ainda estava na terra, ele disse isso para a gente, ele deixou isso escrito, ele falou para a gente que ele iria enviar o Espírito Santo para nós, para nos ensinar todas as coisas em cima dessa terra, porque Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou. E está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. E o Espírito Santo, Jesus subiu e ele já estava aqui conosco. Uma pergunta: como nós fazemos para ter esse Espírito Santo do Senhor? Basta nós abrirmos nossa boca e pedir: Senhor, nos enche com teu Espírito Santo, nos limpa, nos purifica, nos faz sentir a tua presença, nos batiza com o teu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ama de uma forma incondicional. É a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos deixa, Deus nunca nos deixou só nem um só segundo. Jesus subiu e o Espírito Santo aqui estava para cuidar de nós. Ele fala algo muito importante nessa passagem. Jesus explica, o próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele explica. Jesus explica que o Espírito Santo teria o papel de ensinar e lembrar os seus ensinamentos. Jesus, ele fala que o Espírito Santo teria o papel de nos ensinar e nos lembrar os ensinamentos. Que ensinamentos são esses? Os ensinamentos que o Senhor Jesus veio na terra e deixou para nós. Amor, piedade com o próximo, compaixão. Se você vê alguém doente, ajuda. Se você vê alguém triste, vai lá, dá um abraço, leva alegria. Jesus deixou milagres, ele fez milagres, e o Espírito Santo vai nos ensinar como nos conduzir, como nós também orando e nos chegando ao Espírito Santo, nós vamos fazer todas as coisas que o Senhor Jesus fez, porque ele está dizendo, o próprio Jesus está dizendo. Então, meus amados, nessa manhã, eu queria que vocês pensassem que nós não estamos sozinhos. Muitos dizem assim, Deus está lá no céu, está vendo todas as coisas. Tá vendo porque ele é onipotente, ele é onisciente, ele é presente. Ele vê tudo, ele está em todo lugar, ele faz todas as coisas. Não só para um, como para todos. O sol sai para os bons e para os ruins. Né? Então, o Espírito Santo do Senhor, ele veio nos conduzir
por caminhos que o Senhor Jesus nos deixou ensinado na terra, para que nós possamos andar de acordo com a vontade de Deus. Que o Senhor Jesus veio para fazer a vontade do Senhor Deus. Então, o Espírito Santo veio para nos lembrar e nos ensinar a fazer a vontade de Deus. Prodígios de maravilhas, milagres pelos enfermos, visitar pessoas nas prisões, perdoar aqueles que nos fazem o mal. O Espírito Santo, ele é, além dele ser o meu melhor amigo, eu tenho o Espírito Santo como um fiel companheiro, aquele que nunca vai me deixar e aquele que nunca vai te deixar. Eu queria que você reflexionasse sobre isso. Jesus, ele foi, mas ele deixou o Consolador, aquele que te abraça, aquele que te dá fôlego, aquele que te dá alegria, aquele que está contigo nos seus momentos mais difíceis, aquele que te consola, aquele que te sustenta, aquele que te ensina a fazer as coisas certas. Você faz as coisas erradas se você quiser, mas o Espírito Santo está aqui na Terra para, através da palavra de Deus, nos ensinar a fazer as coisas certas. Então, eu gostaria que você reflexionasse nessa palavra, que nós temos o Espírito Santo de Deus, nosso fiel companheiro, amigo, para nos ajudar, para nos abençoar. Independentemente do que fizerem ou vão fazer com você, você tem protetor, você tem um guardião, você tem o Espírito Santo de Deus que habita sobre a tua vida. E nessa manhã eu profetizo em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, sobre a casa de cada um de vocês. Os que estão ouvindo o programa agora, os que estão ouvindo, os que vão ouvir mais tarde, os que vão ouvir à noite, que o Espírito Santo inunde todas as famílias, que abençoe aquelas pessoas que buscam o Espírito Santo, que o Espírito Santo, que essas pessoas encontrem o Espírito Santo, que ele está de braços abertos para receber todos que o buscam, todos. Irmãos, ele não faz distinção de cor, ele não faz acepção de pessoas. Ele é o Espírito Santo de Deus. Todos nós temos um Espírito dentro de nós, só que ele é o Espírito Santo de Deus. Ele tem poder para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, que a graça do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo, o meu amigo fiel, que nunca me abandonou e nunca vai me abandonar, e nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Ele esteja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu deixo um beijo no coração de cada um de vocês e desejo um domingo excelente, doutora Lúcia, para cada um de vocês. Um domingo excelente, um domingo de paz, de regozijo, de alegria, de que os frutos do Espírito Santo pairem sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um beijo no coração de todos, da doutora Lúcia Manasfi. Graças a Deus, de volta com você. A fé que vence o medo. Vamos clamar? Vamos orar? Vamos vencer o medo? Eu quero que você depois venha enviar o seu testemunho. Olha, eu venci o medo. Me enchi de coragem, do espírito da fé, do espírito da coragem.
e vamos publicar aqui o seu depoimento, o seu milagre, a sua vitória. Tenho absoluta convicção que você vai testemunhar o seu milagre. Eleva os céus às suas mãos. Creio que você já preparou a água aí, preparou o saleiro, o sal, para que possamos consagrar. Diga assim comigo: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pedro, ele venceu o medo através da fé. Ele andou sobre as águas. Quando ele temeu, ele creu na palavra de Deus e ele não naufragou. Diga: me ajuda a vencer o medo, a dúvida, a incredulidade, os problemas que têm me afligido. Coloca as mãos sobre a sua cabeça agora, porque a Bíblia fala que o diabo ele manda setas malignas. Por essa razão, a palavra de Deus fala colocar o capacete da salvação, a espada do Espírito, para combater o mal. Meu Deus, se a pessoa colocar as mãos sobre a cabeça, ela combate o medo, Senhor. Ela combate a angústia, a aflição, aquilo que tem aterrorizado a sua mente. Porque está escrito: assim como pensei, sucederá, e como determinei, se efetuará. Essa pessoa, ela faz como Davi. Davi enfrentou o gigante. Davi enfrentou o medo. Ele se encheu de valentia, de coragem, de ousadia, de intrepidez, de fé, que veio do alto, veio de Deus. O revestiu, e ele deu uma pedrada na cabeça do gigante. Ele caiu, e ele pegou a própria espada do gigante, arrancando-lhe a cabeça, derrotando os seus inimigos. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa agora, ela derrota a dor, a aflição, o medo, a insegurança, a falta de atitude, o desânimo, a prostração. Nessa segunda-feira, essa pessoa, ela vence o medo com a fé. Ela recebe o milagre da cura, da saúde física, emocional, espiritual, sentimental, ministerial, em todas as áreas, a mão de Deus alcança para abençoar. Abençoa todos os trabalhadores, aposentados, pensionistas, servidores públicos, a classe política brasileira. Liberta os oprimidos, cansados e abatidos pelo medo, Senhor. Abençoe também essa pessoa que se encontra com alguma enfermidade, curando, removendo a doença pela raiz, que esse mal saia. Diga assim comigo: toda doença, toda enfermidade, pelo poder da fé, em nome de Jesus, diga: saia. E nunca volte, nunca mais volte. Respire fundo. Volte nunca mais, em nome de Jesus. Meu Pai, essa pessoa coloca as mãos sobre o coração, e a fé que vence o medo a auxilia, ajuda a vencer agora, meu Deus, porque ela passa a ter um coração fortalecido. Um coração, meu Deus, que crer. E ela abençoa o trabalho, os negócios, a família, o dia a dia. Eu abençoo essa pessoa, consagro essa água para quando ela beber, seja a medicina dos céus, para dar saúde. Esse sal está consagrado, ungido, ela vai lançar lá na alimentação, além do sabor, vai ter a prosperidade. Vai lançar na chácara, no sítio, na fazenda, na empresa, vai afastar o espírito da miséria, o devorador, cortador, migrador, destruidor, e vai haver paz e prosperidade. Assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Beba da água, receba força para viver, fé para vencer o medo, e saúde. Esse sal se vai usar conforme a sua fé. Tenha uma segunda-feira abençoada. Amanhã estaremos de volta aqui nesse canal às 6 da manhã. Compartilhe agora com 5 pessoas. Bom dia!